Padre Anselmo, estamos no segundo bloco. Eu fui bem claro? Alguma pergunta, alguma intervenção? Ou podemos continuar? Justamente na sua última explicação, quando o senhor, através da simbologia das mãos, nos explicou que, por um lado, Jesus elevou o seu pedido ao Pai, demonstrando até a sua dimensão humana, mas, por outro, ele não apresentou a solução. Apresentou-a no início, afasta de mim esta hora. Sim. Mas depois... Depois ele retirou. No ato de retirar essa outra mão e deixar que o Pai fosse livre, foi um ato de acreditar na providência de Deus? A gente poderia entender desse modo? Poderia, perfeitamente. Jesus se entregou inteiramente nas mãos de Deus. E interessante, eu já disse, mas repito, a esta cena aqui, nós damos o nome de agonia. Depois, durante todo o resto da paixão, desaparece a luta de Jesus com Deus. Padre, por que é que o quarto evangelista não descreve esse momento de agonia tão assim, prontamente? Porque ele tem uma outra visão. Porque ele tem a visão da divindade de Jesus. Então, o quarto evangelista, quando resolveu compor a sua obra, ele tinha muito mais ferramentas cristológicas do que Marcos? Ele tinha mais teologia do que propriamente história. Ele não foi infiel à história. Os fatos nus são os mesmos, mas ele foi a fundo na cristologia elevada, na cristologia alta. Antes, já estamos quase encerrando este texto aqui, não é? Mas antes de encerrá-lo, eu queria dizer uma coisa. Esta cena do Getsemane se tornou uma cena escandalosa para a igreja. E por quê? Porque os opositores ao cristianismo, a começar pelos judeus daquela época, diziam que este é o vosso Deus, e apavorado deste jeito, não é capaz de ir de maneira digna de encontro ao seu destino, não foi capaz de imitar Sócrates. Conta ao nosso telespectador, você sabe como foi o fim de Sócrates? Glorioso, majestoso. Um homem que chegou até o tribunal de cabeça erguida. E como foram os últimos minutos? Está lembrado? Sócrates. É. A filosofia está um pouquinho atrasada na minha cabeça. Pois é, Platão quem nos diz. Senhor, se até o último momento deu todas as instruções a seus discípulos, o que deviam e o que não deviam fazer. Depois de tudo decidido e organizado, tomou com segurança as mãos no cálice da cicuta, o bebeu de uma vez só até o fim e pediu para que o pusessem na cama e o cobrissem. E assim morreu. E Jesus, olha aqui. Humanamente falando, uma vergonha. Olha aqui, uma cena escandalosa. Como resolver isso? Como resolver? Talvez duas concepções diferentes da morte. Para Platão, que descreveu a morte de Sócrates, a morte é uma libertação da alma com relação ao corpo mortal, com relação à matéria. Para um semita, a morte é uma destruição. Mas aqui se vê também que esta cena não foi inventada. Foi uma cena dura e difícil, um osso duro para a igreja das 2, 3 primeiras gerações aceitarem. O Filho de Deus, o Senhor do Universo, viver
e lutar com a morte desse jeito. Quando outras pessoas que jamais aspiraram à divindade foram tranquilas de encontro a ela própria. Quero apenas dizer que o texto não foi inventado. Nos sinóticos ele é múltiplo atestado? Não tenha dúvida nenhuma. Paulo e João não Paulo não descreve a paixão de Jesus. João fala o contrário, que Jesus se entrega livremente porque ele quis. Certo? Continue agora a leitura. Paramos no verso 39? Eu não E sei. afastando-se de novo, orava dizendo a mesma coisa. Uma ladainha. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono. E não sabiam que dizer-lhe. Vindo pela terceira vez, disse-lhes: Ironicamente. Dormi agora e repousai. Basta. Esse basta aqui é uma palavra grega dificílima de ser traduzida. Aperrei. Pronto. Tudo consumado. Eu traduziria: o preço já foi pago. Isto é, a máquina infernal que iria consumir Jesus já estava em andamento. Aperrei. Uma palavra difícil de ser traduzida, repito. Mas aqui foi traduzida de uma maneira leve, de uma maneira suave. O valor mais aproximativo, a tradução mais aproximativa, a meu ver, é: o preço já foi pago. No sentido de a máquina já está em movimento. E nada mais a segurará. Nada mais a fará retroceder. A hora chegou. Eis que o Filho do Homem é entregue às mãos dos pecadores. Já havia dito isto 3 vezes antes, nas famosas predições da paixão. Mas desta vez sente todo o peso. Como é difícil ser entregue às mãos dos homens. Isto vale para todos nós. Sabe? Quantas vezes caímos nas mãos dos homens? E os homens são cruéis. E os homens não têm dó, não têm piedade. Isto aconteceu com Jesus também, que caiu definitivamente nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Vamos aonde? Acabou. Toda esta agonia acabou. Eis que o meu traidor aproxima-se. Traidor. Não é a palavra mais, não é a palavra mais. Traidor que... significa aquele que trai. Judas não traiu nenhum segredo de Jesus. Ele entregou Jesus. A tradição, as traduções melhor, traduzem aí por traidor, mas é melhor aquele que entregou, aquele que o entregou. Agora, o verbo entregar tem uma valência teológica grande também. Judas entregou Jesus. Pedro também. Não, Pedro não entregou, Pedro traiu, Pedro negou. Negou. Os sinedritas entregaram Jesus a Pilatos. Pilatos entregou Jesus à cruz. Jesus entregou a sua vida nas mãos de Deus. Deus o entregou para todos nós. E nós repetimos este verbo em toda a fórmula da consagração. Na noite em que ia ser entregue. É uma palavra-chave também, que deveria ser escrita e grifada. Então, da entrega de Judas até à entrega do Pai a nós. Até a entrega do Pai. Depois do movimento da ressurreição. Exatamente. Profundo isso. Vou tatuar aqui dentro.
Faz isso você também. Vai. E imediatamente, enquanto ainda falava, Judas chegou, um dos 12, com uma multidão trazendo espadas e paus, da parte dos chefes dos sacerdotes, escribas e anciãos. Bem, chegou Judas, um dos 12. Em todas as listas de apóstolos, nos evangelhos e nos atos, aparece Judas como último, aquele que entregou Jesus. Padre, se não me falha a memória, João fala de soldados que vieram com Judas. Fala de soldados romanos, só João. Até que ponto podemos ratificar a presença dos romanos no processo de captura de Jesus? Eu acho, pessoalmente, que João aqui tem a lembrança de alguma coisa verdadeira. Ou seja, que não apenas os judeus estavam interessados em saber quem é Jesus, mas Pilatos também. Pilatos também queria saber quem era Jesus, a ver se era um perigo para Roma, um perigo potencial ou não. E talvez as duas partes tenham colaborado na captura de Jesus, mas isto é apenas João. Nós temos que encerrar novamente o nosso programa. Ele é curto, mas ele é denso. Eu vou indo devagar e espero que os telespectadores estejam aproveitando e fazendo bom uso da paixão de Jesus, lembrando-se, foi por causa desta paixão que eu tenho a esperança da vida eterna. Um bom final de semana a todos. A você e a sua família, um bom sábado, um bom domingo, uma boa semana. Fique na paz do Senhor.